Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Então vamos dar início a mais um vídeo dessa série que a gente está fazendo sobre como aprender o QGIS voltado para agricultura de precisão, tá bom? Então nas primeiras videoaulas a gente aprendeu sobre a interface do QGIS, essa barra de menu, essa barra de ferramentas, essa barra aqui embaixo de status e também definimos como nós podemos configurar o nosso SRC, né? Como que a gente define um dado, um sistema de coordenadas que é super importante para os projetos de agricultura de precisão. Então vamos dar sequência a essa série que a gente está fazendo, tá bom? No vídeo anterior eu já tinha incorporado direto aqui no QGIS uma camada shapefile, tá? Então simplesmente eu tinha pegado aqui, né? Puxado a minha camada shapefile e importado aqui para o QGIS, tá? Então a gente já tem essa camada que é um shapefile. Mas hoje eu vou mostrar para vocês novas formas que a gente pode fazer isso, tá? Aqui a gente tem algumas funções. Se não está aparecendo essas funções aqui do lado, é só vocês deixarem habilitado todas essas funções, igual o meu QGIS aqui, que vai aparecer essas camadas, tá bom? Então, por exemplo, se eu desabilitar essa questão aqui, olha, barra de ferramentas, gerenciador de fontes de dados. Se eu desabilitar, ele sumiu aqui, tá? Então, é só eu habilitar que ele aparece de volta. Então, uma das formas de eu importar um arquivo shapefile para dentro do meu QGIS é vindo nessa opção aqui, olha. Essa opção, ele vai adicionar uma camada vetorial, ou seja, já existe uma camada vetorial no meu computador e eu só vou importar essa camada no meu QGIS, tá bom? É diferente dessa opção aqui em cima. Essa opção está escrito nova camada shapefile. Essa opção, o que ela vai fazer? Se eu clicar nela, eu vou criar um novo shapefile do zero, mas não é isso que eu quero. Eu já tenho uma camada vetorial no meu computador e eu vou só trazer ele para dentro do QGIS, tá? Então eu vou apertar aqui em adicionar camada vetorial. Eu vou deixar aqui em arquivo, tá? Porque eu vou extrair um único dado. Se eu quiser extrair vários dados de uma vez, eu posso apertar aqui em diretório, tá? Mas não é isso que a gente quer fazer. Então, deixar em arquivo. Base de vetores, a gente vai selecionar onde está esse arquivo. Eu vou apertar nesses três pontinhos, tá? E aqui está a pasta que estão os nossos arquivos. Então, lembra, na aula passada que a gente trabalhou, né, com pontos em WGS84 e pontos aqui na camada que a gente reprojetou, né, que é Sirgas 2000 UTM-23. Bom, eu posso selecionar, né, qual que eu quero importar, mas para vocês, às vezes estão na parte mais iniciante, vocês podem vir aqui, ó, tá vendo que tá todos os arquivos? A gente pode definir aqui, ó, só os arquivos que estão no formato shapefile, que é o que a gente vai adicionar. Então eu vou clicar aqui, ele já me deu só esses dois arquivos. Eu quero adicionar pontos, vírgulas 2000, né, o TM23S, que é o SRC que a gente definiu na aula anterior. Então é só apertar aqui em Open e agora a gente aperta em Adicionar. Pronto, ele adicionou aqui para dentro do meu QGIS esses pontos, tá bom? Então uma forma é a gente importar direto, outra é através aqui desse botãozinho, ou a gente pode vir aqui também, né, em camada, adicionar nova camada, eu quero adicionar uma camada vetorial, tá bom? Esse botão aqui nada mais é do que uma forma mais rápida da gente estar acessando esse botãozinho aqui, tá bom? Então só para vocês entenderem todo esse contexto. Então agora que a gente já importou os nossos pontos, né, os nossos limites do nosso talhão aqui, da nossa fazenda, vamos criar, né, um mapa de delimitação da nossa fazenda, dessa propriedade rural. Então agora, o que a gente vai fazer? Aqui eu tenho um shapefile de ponto, só que agora eu quero criar uma delimitação, ou seja, eu quero delimitar essa minha propriedade rural. E lembra que eu falei que se eu quiser criar, eu quero agora fazer um polígono, eu não consigo construir um polígono dentro desse shapefile, porque esse shapefile já está em ponto. Então eu vou precisar criar outro shapefile, que esse outro shapefile vai receber o tipo de geometria polígono, tá? Cada shapefile só pode ter um tipo diferente de geometria. Então, como esse está ponto, eu agora preciso criar outro shapefile com a geometria polígono. Então a gente viu como a gente importa um shapefile aqui. Agora a gente vai criar um novo shapefile. Para a gente criar um novo shapefile, a gente vai apertar nesse botãozinho aqui, olha, nova camada shapefile. Então a gente aperta nesse botão. Aqui basicamente a gente vai definir um nome do arquivo e o local, né? Então a gente aperta nesses três pontinhos. Eu vou salvar aqui nesses dados iniciais. Eu vou colocar aqui, olha, delimitação underline faz de fazenda, tá bom? Então, eu vou apertar aqui em salvar, save.
A codificação vamos deixar em UTF-8. Tipo de geometria, lembra que eu comentei, né, que o nosso shapefile ele pode ser ponto, multiponto, string de linha ou polígono. A gente vai colocar aqui polígono. O SRC a gente vai deixar no SRC do projeto, tá? Aqui em novo campo, o que é esse novo campo? Lembra que eu comentei que o nosso shapefile ele tem uma tabela de atributos que é basicamente uma planilha de Excel? Aqui em nome vai ser basicamente as colunas que a gente vai definir para esse nosso shapefile, tá? Então aqui eu já tenho uma coluna chamada ID e essa coluna ID ele só vai em números do tipo inteiros, tá? Tem um comprimento de 10, então ele pode ser um número de 10 dígitos e a gente vai adicionar uma nova coluna. Então, vamos colocar uma coluna escrito talhão, talhão, tá? E nessa coluna, qual tipo de dado vai ser? Vai ser um texto? Vai ser um número inteiro, um número decimal ou uma data? Vai ser, deixa eu ver. Vamos colocar texto aqui para ficar diferente, né? Então, eu vou escrever talhão 1 ou talhão 2. Então, eu vou deixar texto, tá? E é só apertar aqui, adicionar campos à lista. Então, eu adicionei. Então, agora, nesse meu shapefile, eu tenho uma tabela de atributos que tem uma coluna chamada ID e uma coluna chamada talhão, tá? Vamos adicionar uma nova coluna escrito área. A área vai ser um número decimal, ou seja, ele tem vírgula. O comprimento 20, né? Então pode ser um número até 20 dígitos. E qual que é a precisão, né? Quantos números depois da vírgula? Vamos colocar 2 aqui, tá bom? Adicionar campos à lista. Pronto, então nós temos agora 3 colunas, tá bom? É só apertar e agora em OK. Pronto, criamos agora uma nova camada shapefile. Aqui, ó, delimitação de fazenda. Só que o que acontece? Esse meu shapefile, ele está criado, ele possui essa geometria de polígono, mas ele não tem nada nele, tá? Então, ó, se eu desabilitar os outros, não tem nada, tá bom? O que a gente vai fazer agora é colocar dentro dessa camada shapefile o nosso polígono, tá bom? E como que a gente faz isso? Lembrando, ou você pode vir aqui apertar com o mouse direito e apertar aqui, né, em alternar edição, ou você clica aqui, né, em alternar edição. Normalmente a gente clica aqui, tá? Mas se o seu não tiver, é só lembrar de deixar habilitado todas essas funções aqui, que vai habilitar essa função aqui de alternar edição. Tá? Então, basicamente, a gente criou uma caixinha, né? Basicamente, a gente criou, por exemplo, uma gaveta. Como que a gente faz para abrir essa gaveta para colocar um polígono lá dentro? Basicamente, a gente vai clicar nesse lápis aqui. Então, a gente clicou no lápis, abriu a gaveta e agora a gente vai conseguir colocar um polígono dentro dessa minha camada shapefile. Tá? Então, depois, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar nesse botão aqui de adicionar polígono. Então, vamos clicar nele. Agora, qualquer ponto que eu clicar na tela, eu vou criar um ponto, tá? E depois eu vou criando vários pontos para criar um polígono. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima dessas minhas bolinhas, de modo que eu contorne toda essa minha propriedade rural, tá bom? Mas o que acontece? Se eu tentar clicar aqui, olha, em cima do meu pontinho, eu vou clicar e eu vou aproximar. Tá vendo que não ficou no centro dele? Né? Se eu cliquei aqui, eu quero desfazer. Né? Então eu clico com o mouse direito. Tá? Cliquei com o mouse direito, ele desfez. Então eu teria que aproximar muito próximo e seria muito difícil acertar bem no meio dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou habilitar essa função aqui de imã. Eu vou habilitar ele, a função de aderência. Tá? E agora, o que acontece? Quando eu chego próximo, ele já fica essa cor de violeta, falando que se eu apertar, ele vai bem nesse alvo, tá? Então eu vou apertar com o meu mouse esquerdo e olha aqui, ele pegou bem no centro dessa minha bolinha, tá? Então agora eu venho até essa outra bolinha, aperto com o mouse direito, ele já fez uma linha, tá? Agora eu vou até essa outra bolinha, mouse direito, de novo, tá? E a gente vai fazendo isso para todas essas bolinhas. Como que eu movimento, né, o mouse? Como que eu movimento a minha tela aqui sem apertar com o botão direito? Eu aperto no botão do scroll. Eu seguro o botão do scroll e eu consigo arrastar, tá bom? E daí eu chego aqui e aperto com o mouse direito. Então vamos lá, vamos terminar a delimitação da nossa fazenda. Agora eu vou apertar o último ponto aqui da nossa fazenda. Pronto, ó, eu apertei no último ponto e agora eu já quero finalizar esse meu polígono. Então é só apertar com o mouse direito, ele já vai abrir essa tabelinha aqui, tá? Então lembra aquelas colunas que eu comentei? ID, talhão e área? É aqui que a gente vai dar o nome, mas a princípio vamos dar OK, vamos deixar esses nomes em branco, tá?
Então eu vou dar OK. Pronto, ele criou um polígono, né, dentro dessa minha camada escrito delimitação fazenda, beleza? Então, basicamente, o que a gente fez? A gente criou uma gavetinha, abriu essa gavetinha, colocou esse polígono lá dentro, tá? Vamos terminar, né, finalizar essa edição. Então, a gente pode apertar aqui em salvar edições e daí eu vou fechar a gaveta. Então, aqui eu vou apertar alternar edição. Pronto, então a minha gaveta está fechada e está aqui o meu polígono, tá bom? Então, para quem está meio perdido, né, da onde que a gente tirou esses pontos, né, da onde que surgiu isso? Basicamente, a gente foi lá, né, a campo com o GPS de mão, seja com o aparelho RTK ou tudo mais, né, daí depende da precisão que você quer no seu projeto, mas basicamente a gente foi com o aparelhinho GPS, andamos até esse ponto, o limite da fazenda, tiramos um ponto. Depois descemos aqui, tiramos mais um ponto aqui, outro ponto aqui, e assim fizemos para toda a fazenda, tá? Depois a gente trouxe isso para o QGIS e agora a gente construiu, né, um polígono delimitando a nossa fazenda, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Agora, eu vejo que aqui no meio da minha fazenda eu tenho um carreador, né? Vamos dividir, né, então, esse polígono nesse carreador, né? Então, a gente vai colocar talhão 1 e talhão 2. Aqui tem dois talhões e um carreador no meio, tá? E como que a gente faz para dividir esse meu talhão aqui em dois? Primeiramente, eu preciso ver, né, esse carreador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a opacidade desse meu polígono. Eu quero deixar só as bordas dele, né, aparente, e aqui o meio eu quero que ele fique transparente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mexer na simbologia desse nosso polígono. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar, né, com o mouse esquerdo, primeiramente aqui, depois com o mouse direito. Vamos vir aqui em propriedades. Agora a gente vem aqui em simbologia, tá? A gente quer mexer no preenchimento, né? Então eu vou clicar aqui em preenchimento. Aqui, cor do preenchimento, eu vou deixar em transparente, preenchimento transparente. E aqui, olha, em cor do traço, eu vou deixar em vermelho. E vou aumentar a largura desse meu traço. Vou colocar aplicar. Pronto, olha como ele ficou. Então, se eu quiser deixar mais largo, é só aumentar aquele número, ou se eu quiser deixar mais fino, é só diminuir aquele número. Então, a gente tem aqui uma delimitação da nossa fazenda. Então, agora que a gente já delimitou a nossa fazenda, o que a gente vai fazer? Vamos dividir essa área em duas, né? Porque, teoricamente, aqui é o talhão 1 e aqui o talhão 2, e a gente tem um carreador aqui no meio, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos habilitar, né, os nossos pontos novamente, para a gente conseguir pegar neles, tá? Que a gente vai fazer? Eu quero quebrar, né, esse meu polígono aqui, delimitação fazenda, em dois polígonos. O que eu vou fazer? Eu vou mexer nele, né? Então eu preciso abrir a gavetinha de novo, porque ela estava fechada, né? Então eu vou abrir ela de novo. Então eu venho aqui em alternar edição, né? Puxei a gavetinha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa função aqui, olha, que está escrito quebrar feições. Eu vou quebrar essa feição em duas partes. Na verdade, em três, vocês vão entender por quê. Vou clicar nela, tá? Lembrando, precisa estar habilitado aqui, né, esse minha, para a gente conseguir pegar bem nessa bolinha, tá? E o que a gente vai fazer agora? Se ficou confuso anteriormente, como que eu mexo aqui? Eu aperto com o mouse esquerdo, tá? Apertei com o mouse esquerdo. Aí ele já pegou aqui, tá vendo? E eu vou mexendo no mapa com o scroll do meu mouse. Eu aperto o scroll e arrasto, tá? Então eu vou pegar até agora esse meu outro pontinho. E o que eu vou fazer? Agora eu vou apertar também com o meu mouse esquerdo. Apertei com o mouse esquerdo, ele já fez uma linha aqui. Agora eu vou apertar, né, para finalizar. Depois que você finalizou, daí você aperta com o mouse direito. Pronto, agora ele já tracejou uma linha aqui, tá? Então, talhão 1 e talhão 2, só que vamos criar mais uma linha aqui embaixo para definir esse meu carregador. Então, novamente, eu vou vir aqui, vou clicar com o meu mouse esquerdo, e agora eu vou vir até esse meu ponto, e clicar com o mouse esquerdo de novo, e depois, para finalizar, com o meu mouse direito. Pronto, então agora está definido, tá? Eu tenho o meu talhão 1, o meu carreador aqui no meio e o meu talhão 2, tá bom? Então vamos apertar aqui em salvar e fechar a gavetinha, né? Sempre depois que a gente finalizar, sempre pega esse costume de fechar essa edição, porque ela salva, né, tudo que você fez e também se às vezes você esbarra em algum botão, alguma coisa assim, essa camada ela está desabilitada, então não corre o risco de você mexer alguma coisa que você não queria. E como que eu confirmo agora, né, que eu tenho três polígonos diferentes e não um? Eu posso vir nessa função aqui, olha,
de selecionar feições. Feições é cada polígono, né? Pode-se dizer assim. Então, eu vou clicar aqui, eu vou clicar nessa primeira camada. Então, tá vendo? Olha, ele selecionou só esse polígono de cima. Eu tenho também o meu carregador, então tenho só esse meu carregador, e eu tenho também o meu talhão 2. Então, a gente vê que a gente dividiu aquele polígono único em 3 polígonos, tá? Vamos apertar agora aqui, né, para desselecionar a seleção. E agora uma coisa interessante que a gente consegue fazer é abrir a tabela de atributos desse nosso shapefile para ver como que ficou, tá? Então eu vou clicar aqui com o mouse esquerdo, agora com o mouse direito, vou vir aqui em abrir tabela de atributos e eu consigo ver aqui que agora eu tenho 3 camadas, né? Eu tenho a linha 1, a linha 2 e a linha 3. Lembrando que isso daqui é igual uma tabela de Excel, então nós temos as nossas linhas e as nossas colunas. Se eu apertar aqui, né, na linha 1, ele já seleciona para mim aonde que é essa linha 1. Se é a mesma coisa se eu apertar a linha 2, ele seleciona para mim no mapa aonde que está, né, esse arquivo, essa feição que a gente fala, tá? Então essa linha aqui que está selecionada, ela se refere a esse meu polígono aqui. Então, se aqui tiver escrito talhão 1, área 10 hectares, isso se refere a esse meu polígono, tá bom? E aqui a linha 3, né, se refere ao nosso carreador. Então, o que eu consigo fazer? Agora eu posso abrir, né, essa tabela de atributos, como é, por exemplo, no Excel. Então, eu vou abrir e vou dar um nome para esses meus polígonos, tá? Então, aqui, né, eu vou colocar 3. E o que ele é? Qual carreador é? Eu vou colocar carreador. Então ele não é nenhum talhão, ele é o meu carreador. A área a gente vai ver ainda como a gente calcula, tá? Vou apertar nesse 2. Esse 2 aqui é o talhão 1, né, que a gente definiu. Vamos definir ao contrário, né, para não ficar fora de ordem, né? Então aqui, olha, esse 1 aqui eu vou colocar aqui, ó, 1, e que eu vou colocar talhão 1, né, para ficar de acordo com a linha aqui. Aqui o ID 2 e aqui talhão 2, tá? E vamos apertar em salvar. Então pronto, agora a gente tem a nossa tabela de atributos nomeada, tá bom? Cada polígono, cada talhão e a área a gente vai ver ainda como que a gente calcula a área de cada polígono desse. Para finalizar essa videoaula, né, eu gostaria de mostrar, eu quero selecionar, né, então eu vou apertar esse botão aqui. Para finalizar, eu quero mostrar para vocês como que a gente coloca o rótulo, esses rótulos que a gente criou, de uma forma visível, né, aqui nessa aba do QGIS. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui com o mouse direito, venho aqui em propriedades e vou apertar em rótulos, tá? Rótulos, eu vou basear esse rótulo em quê? Eu quero um rótulo individual, tá? Então, eu apertei em rótulo individual. Eu quero que apareça aqui no meio, né, do meu talhão um rótulo individual com base em qual valor? Com base no meu talhão, né? Então, eu poderia colocar com base no meu ID ou no base do meu talhão. Na área a gente não tem nada, tá? Então, não iria funcionar. Mas vamos colocar aqui, ó, talhão. Aqui a gente consegue mexer, né, em qual que é a tipografia, né, qual que é a fonte, qual que é o tamanho do texto. Eu gosto de colocar aqui, ó, buffer, para ele ficar branco atrás, né, então facilita a gente identificar. Vamos ver como que fica, né, se a gente fazer isso. Então, vamos apertar aplicar. Pronto, ele já definiu aqui, né, olha, talhão 2, o meu carregador e o meu talhão 1, tá? Aí a gente pode mexer, né, brincar com a criatividade. Então eu posso vir aqui, olha, em texto, eu posso mudar, né, o formato do meu texto, olha. Então se eu colocar aqui, ó, essa letra, olha, ele já muda aqui a fonte do meu texto. Eu posso mudar a questão aqui, né, deixar o texto sublinhado, enfim, eu posso mexer em várias coisas. Eu posso aumentar o tamanho do meu texto, trocar, né, a cor, mexer na opacidade e mexer também em todos esses tipos aqui de formatação, tá? Depois a gente vai ter uma aula explicando só disso, mas no geral, a princípio, é isso que você precisa saber. Então, olha que legal, agora a gente já tem, né, uma camada shapefile com a delimitação da nossa fazenda e também numerado aqui, ó, talhão 2, carreador e o meu talhão 1. Se eu quiser, olha, eu posso vir aqui em propriedades, posso vir aqui em rótulo, se eu quiser colocar um número, né? Então, posso vir aqui e colocar o ID, aplicar. Então, agora ele alterou. 1, 2 e 3. Então, para finalizar, o que falta a gente fazer? Falta a gente salvar aqui o nosso projeto e depois conferir
né, se essa exportação aqui está certinha na pasta que a gente salvou. Tá? A primeira coisa, vamos salvar esse nosso projeto. Então a gente vem aqui em projeto. A gente sabe, né, que esse projeto não está salvo porque está escrito aqui, ó, projeto sem título, né? Então esse projeto não está salvo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em projeto, tá? Eu vou vir aqui em salvar como. E eu vou vir aqui na pasta e vou colocar projeto inicial 2, tá? Que esse é um outro que a gente está fazendo. Vou colocar salvar. Pronto, ele está salvo já. E agora vamos conferir, né? O que eu vou fazer? Eu vou excluir esse meu shape e vou jogar agora ele de novo para ver se está tudo certo e mostrar para vocês. Então eu vim aqui na pasta que eu salvei, tá? Essa delimitação fazenda. Eu vou pegar novamente esse nosso shape, jogar aqui e pronto, ele está delimitado da mesma forma que a gente salvou, tá? A única coisa que não fica salvo é essa parte de simbologia, tá? Mas seria novamente fazer os mesmos passos e ele estaria salvo, ele ficaria da mesma forma. Beleza, gente? Então, por essa videoaula é só, queria mostrar só essa questão de camada shapefile, como a gente faz essa delimitação. Então, a gente aprendeu um pouquinho agora de tabela de atributos, de rótulos, e na próxima aula a gente continua dando sequência, tá bom? Valeu, gente, até mais!